Mas como todos vocês sabem, nós estamos hoje comemorando 3 anos. Terça-feira nós comemoramos 3 anos do primeiro culto. Nós começamos o nosso primeiro culto dia 19 de julho de 2013 no Hotel Ibis. E eu me lembro que naquele culto tão glorioso, nós viemos com tanta expectativa sem saber do que ia acontecer. Né? E Deus nos surpreendeu, nós fizemos aquele primeiro culto com o apoio de algumas pessoas, entre elas Gerson e Tati, que estão não sei aonde por aí. E naquele dia, nós fizemos o nosso primeiro culto, dia 19 de julho, permanecemos no hotel por 9 meses, foi de julho até finalzinho de março. 9 meses é o tempo de uma gestação, o filho nasceu. Amém? Ficamos 9 meses, o filho, ele veio a esse mundo de fato, né? Estávamos lá como igreja, mas não poderíamos ter os ministérios, estruturar as coisas. E depois de 9 meses, nós viemos para cá, e hoje completamos 2 anos e 3 meses aqui nesse prédio. 2 anos e 3 meses aqui, mais 9 meses no hotel, completamos 3 anos. 3 anos é tempo de mudança de estação, mudança de realidade. Amém? Você está pronto para a sua vida ser mudada? Sabe, queridos, quando eu vejo o que Deus fez em tão pouco tempo, eu fico maravilhado. Como aquela música que nós cantamos, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir o teu nome, né? O nome de Jesus. Mas eu fico maravilhado e extasiado ao ver o que Deus fez em apenas 3 anos. Lembrando que os primeiros 6 meses nós fazíamos um culto por mês. Vimos de Belo Horizonte para Caxias todo mês para fazer um culto. Um culto. Em 3 anos tantas coisas já aconteceram e isso só me deixa mais convicto, mais persuadido de que só pode ser Deus. Isso não é mérito de um homem, que homem algum poderia fazer isso. Eu não ousaria dizer que fui eu. Sabe por quê? Porque eu sei que foi Ele. E se eu não interferir no que Deus está fazendo, vai dar certo. Vai continuar dando certo. Amém? E eu preciso da ajuda de vocês. Se um dia vocês perceberem que eu não estou correspondendo com aquilo que Deus está fazendo, me alertem. Um homem sábio escuta seus liderados. Escuta suas ovelhas. Amém? Aleluia. Mas sabe, queridos, eu me lembro também de quantas, assim como eu fico maravilhado vendo os feitos do Senhor, e por isso nós estamos alegres, não é? Eu também me lembro de quantas palavras negativas eu ouvi, ainda em Belo Horizonte, quando eu morava lá, algumas pessoas vinham e falavam para mim, pastor Silvio, você vai sair daqui, está tudo tão bem, você vai para lá, o povo gaúcho é um povo duro. Sabe de uma coisa, queridos? Eles precisam vir aprender conosco o que é se mover no Espírito. É ou não é verdade? Tomara que quando eles escutarem essa mensagem não se ofendam. Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus, Ele operou eficazmente naqueles que falavam que eram duros, para que eles se mostrassem avivados no Espírito. Amém. Quantas palavras negativas eu ouvi, sabe o que o pessoal falava para mim? O Rio Grande do Sul é um cemitério de pastores. Falavam isso. Pastor Silvio, o Rio Grande do Sul é um cemitério de pastores. Aí chegando aqui em Caxias, eu me lembro de uma pessoa que passou aqui pela igreja. Graças a Deus que passou e foi. Porque não deixou a palavra moldar a vida dela. Mas a pessoa passou por aqui e ela sentou na minha sala e disse, pastor, deixa eu dizer uma coisa para ti. Eu conheço Caxias melhor do que você. As pessoas vêm o primeiro mês, o primeiro ano, e depois elas percebem que é tudo igual a todas as outras, e elas saem de debandada. Se prepare para esse tempo. Pense no mensageiro de Satanás. Deixe-me dizer algo para você. Aquilo que eu ouvi em Belo Horizonte, aquilo que eu ouvi aqui em Caxias, e não foi só isso, foram algumas outras coisas. Eu ouvi, mas não aceitei. Amém? Isso é um ensinamento para você. Nem tudo que você ouve, você deve aceitar. Fique com a palavra. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, quando eu olho para isso, queridos, eu fico pensando que se eu tivesse dado crédito a tantas palavras negativas, será que nós estaríamos comemorando esses 3 anos de igreja? Será que se eu continuasse ouvindo ou emprestando meus ouvidos para Satanás, para ouvir essas coisas, será que hoje nós estaríamos aqui nos alegrando e contemplando tantos feitos do Senhor em nossas vidas? Eu tenho plena convicção de uma coisa.
aquilo que nos fez prevalecer, aquilo que nos manteve firme no propósito que Deus tinha para as nossas vidas, foi nos manter em fé e perseverantes, olhando para a proposta que Deus havia nos dado. Deus nos deu uma proposta, Deus nos deu algo a ser feito, e quando as informações chegavam, os nossos olhos ficavam fitos, ficavam focados naquilo que Deus nos disse. Decida ouvir aquilo que Deus diz, mais do que aquilo que os homens dizem. Eu tenho certeza que você vai ter mais êxito. Sabe, queridos, andar em fé, andar em perseverança, queridos, é justamente aquilo que vai nos proporcionar andar à altura daquilo que Deus idealizou para as nossas vidas. Deus idealizou algo para nós. Agora, deixe-me dizer algo, queridos. Muitas vezes sou questionado por algumas pessoas que dizem o seguinte: pastor, tudo que eu faço dá errado. Outras chegam e dizem: pastor, por que é que tudo que eu começo eu não consigo terminar? Algumas pessoas chegam para mim com esses questionamentos: pastor, tudo que eu boto a mão dá errado, tudo que eu começo eu não consigo terminar. O que está acontecendo? O que está acontecendo, na verdade, é uma confusão na mente delas. Algumas pessoas estão tão confusas, mas tão confusas, que nem sabem o que são em Deus, nem sabem, queridos, qual é o propósito de vida que Deus confiou a elas. Elas não sabem quem são em Deus e não sabem qual o propósito de vida que elas têm. Uma confusão mental foi estabelecida, e isso bloqueia, isso trava a vida delas, isso impede que elas prosperem. Ainda outras pessoas, queridos, têm uma perspectiva de fracasso constante. É como que, se ela começasse o dia já com uma perspectiva de derrota, uma perspectiva de fracasso. E eu me lembrei de um desenho que eu assistia quando eu era pequeno. Eu sei que eu continuo pequeno, né? Quando eu era criança. E eu me lembro que eu assistia um desenho de uma hiena. Quantos lembram daquela hiena? Falava: ó vida, não, ó céus, ó vida, ó azar. Quantos lembram disso? Quem lembra, levanta a mão, que eu quero conhecer os velhos da igreja. Tem gente que levantou só a metade da mão. Mas eu me lembro dessa época. Aquela hiena, ela tinha essas palavras constantemente na boca dela. E ela falava: ó céus, ó vida, ó azar. Sabe de uma coisa? Tem muito crente que é igualzinho àquela hiena. Pode ser que ele não fale as mesmas palavras, ó céus, ó vida, ó azar. Mas pode ser que ele fale por dentro. E muitas vezes fale por fora também, saindo da sua boca. Não sei se vai dar certo, não. Está muito difícil. Olha a crise. Olha a situação difícil que está. Muitas vezes, existem crentes que, assim como essa hiena, tem essa perspectiva de derrota, perspectiva de fracasso. E deixe-me dizer algo para você: uma postura como essa aqui, uma postura semelhante a essa hiena, ela decreta a derrota antes de entrarmos na luta. Tem pessoas que já saem de casa para enfrentar aquele dia já derrotadas. Elas não serão derrotadas, elas já foram derrotadas quando a boca delas liberou palavras negativas. Mas sabe de uma coisa? Nessa noite nós vamos aprender a ter uma outra postura. Amém, queridos? Eu não estou aqui para condenar você, eu estou aqui para ensinar você, queridos. Agora, é interessante que a maioria das pessoas que vivem essa realidade de pessimismo, de uma perspectiva de derrota, de fracasso, elas até querem que a situação delas seja mudada. Elas querem. Praticamente todas as pessoas que vivem essa realidade, elas querem uma mudança de realidade. Elas querem que a vida delas seja mudada. Mas deixe-me dizer algo para você: nada vai mudar até que a mente dela seja mudada. Nada muda em nossas vidas sem que antes mude a nossa mente. A nossa mente precisa mudar. Se a nossa mente mudar, a nossa vida vai ser inspirada e a nossa realidade futura vai ser mudada, queridos. Amém? Primeiro muda a nossa mente muda, inspira o nosso coração, e então a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada. Esse é o processo certo. A mudança não vem de fora para dentro. O grande problema da maioria das pessoas é que elas esperam uma mudança que venha de fora. Se algo acontecer na política, se algo acontecer na economia mundial, se algo acontecer na nossa cidade, não, se algo acontecer dentro de você. Amém?
Se algo acontecer no seu coração, que vai passar primeiro pela sua mente, mente, coração e vida transformada. Mente renovada, coração inspirado e vida transformada. Esse é o processo certo. Amém, queridos? Aleluia. Agora, queridos, por que eu estou falando essas coisas? Porque Provérbios 23:7 diz: como você se vê no seu coração, assim será convosco. Como você se vê por dentro, como você se vê no seu coração. Se você se vê um derrotado, você vai ser um derrotado. Se você se vê um fracasso, você já é um fracasso. Mas se você vê vitorioso, como Deus te vê vitorioso, você vai ter a vitória. Por isso começa primeiro aqui. Existe um livro de Joyce Meyer chamado Campo de Batalha na Mente. Isso me mostra que a sua maior luta não é contra o diabo. A sua maior luta está aqui. Porque a sua razão, ela vai tentar raciocinar, trazer lógica às coisas. Mas sabe de uma coisa? A sua mente nunca vai conseguir entender, pela perspectiva natural, as coisas que são espirituais. Por isso nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. É o que diz em Romanos 12:2. Não se amoldem a esse mundo, não entrem no formato desse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, ou pela renovação da vossa mente, para que então vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade a nosso respeito, mas nós só conheceremos essa vontade se a nossa mente for transformada pela palavra de Deus. Amém? Você está comigo? Sabe, queridos, nós não somos frutos do acaso, não. Muitas vezes, pessoas que estão vivendo essa confusão mental, elas não se descobriram em Deus. Elas não se descobriram ainda o seu propósito de vida. Não sabem nem por que estão nesse mundo. Como diz os mineiros, um cotô para um covô, dom covim. Mas muitas pessoas, elas não conseguem discernir essa realidade, queridos, mas eu e você, nós não somos frutos do acaso, nós não caímos de paraquedas, nós não somos frutos de uma brincadeira do seu pai e da sua mãe, não. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A Bíblia diz isso. Sabe o que a Bíblia diz em Efésios 1:4? Diz que Deus nos elegeu, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Sabe o que eu acho interessante nisso? Que antes que o mundo viesse a existir, lembra Gênesis capítulo 1? E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja luminares. E disse Deus, haja separação entre águas de cima e águas de baixo. E disse Deus, hajam plantas, vegetações, animais, répteis e tudo mais. Lembra disso? Gênesis capítulo 1 diz isso. Antes disso, Deus te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Isso significa, queridos, que você já existia já existia antes da fundação do mundo na mente de Deus. Deus idealizou você e Ele criou o mundo por sua causa. Não, acho que você não entendeu. Efésios diz isso. Que Deus nos elegeu nele, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso me mostra, queridos, que nós já existimos na mente e no coração de Deus antes do mundo vir a existir. E esse mundo só veio a existir por causa de mim e de você. Amém? Deus idealizou você, você não é fruto do acaso. Amém? Aleluia. Você é um projeto que nasceu no coração de Deus. É interessante, queridos, que todo projeto... Existe algum engenheiro aqui na igreja? Alguém? Engenheiro? Não? Olha aí, Éder, que revelação, não sabia não. Mas é interessante que o engenheiro, quando ele vai projetar algo, primeiro ele põe no papel, depois ele executa, não é isso? Mas antes de pôr no papel, aonde está? Dentro. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus idealizou você, projetou você, elegeu você antes da fundação do mundo. E assim como um engenheiro, antes de executar o projeto, tem ele dentro, Deus tinha você dentro dele, antes de fazer o mundo. Aleluia! Aleluia! Salmo 139 diz isso.
Diz que Deus te conhecia quando você era uma criatura informe. Ele te entreteceu no ventre da sua mãe. Deus fez isso. Aleluia. Sabe, queridos, Deus é um Deus brilhante de ideias brilhantes. E você é a grande ideia de Deus. Amém? Uma ideia melhor do que você foi só Jesus. Jesus foi a ideia principal. Mas você foi a grande ideia de Deus. Fazer pessoas semelhantes a Ele. Amém? Semelhantes a Jesus. Aleluia. Fomos feitos segundo a natureza de Deus. A essência de Deus. Deus reuniu a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Diz, façamos alguém parecido conosco. Vamos fazer alguém semelhante a nós, parecido conosco, que tem a nossa natureza. Temos a natureza de Deus. Agora, é interessante, queridos, que quando eu olho para a palavra, eu descubro que a Bíblia se explica pela Bíblia aí. Jeremias capítulo 1, versículo 5, não precisa abrir, eu já vou pedir para você abrir a Bíblia. Aguenta aí, segura aí, amém? Jeremias 1, 5, a parte A do versículo diz que Deus nos conhecia antes que Ele nos formasse no ventre da nossa mãe. Agora, eu parei para ler esse versículo e fiquei meditando. Como alguém pode conhecer alguém antes dele ser formado? A Bíblia diz que Deus nos conhecia antes de sermos formados, antes de Ele nos formar. O texto deixa claro que Ele nos formou. Agora, se Deus nos conhecia antes mesmo que Ele nos formasse, aonde nós estávamos? Nele. E é por isso que a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aleluia. E por isso nós precisamos nos ver como Deus nos vê, queridos. Muitas vezes nós nos vemos como derrotados, fracassados, miseráveis. Nos vemos como o caco da telha que raspou as feridas de Jó. Mas sabe como Deus te vê? Deus te vê como a coroa da sua criação. Você é a cereja do bolo. Todo mundo fica de olho na cereja, é ou não é verdade? Deus fez o bolo, criou o mundo. E disse, bom, vamos finalizar com um negócio aqui que vai ficar top. Não é? Colocou você, coroa da criação. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, Deus nos vê como seus filhos, filhos que foram gerados por causa de um propósito divino. Deus não só te vê como a coroa da criação. Deus te vê como um filho que foi gerado nele antes da fundação do mundo por causa de um propósito divino. Você não é fruto do acaso. Deus te fez porque Ele tinha um plano. Eu tenho algo a ser feito nessa terra. Quem tem a cara desse projeto? Deus é um Deus que projeta coisas. Deus não age de forma aleatória. Deus não age de qualquer forma. Deus tem planos a nosso respeito. Planos de paz e não de mal. Planos de nos fazer prosperar e não causar dano, diz a palavra. Deus tinha planos, projetos. E Ele fez você por causa disso. Para que você fosse um executor de um projeto, de um plano, de um propósito divino. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que eu e você somos feitura de Deus. A palavra feitura, ela pode ser definida como uma obra de arte. Mas a definição que eu mais gostei da palavra feitura é obra-prima exclusiva. Deixa eu dizer algo para você. Quando você compra uma roupa exclusiva, tem alguém que veste igual a você? Quando você compra um quadro exclusivo, tem um outro quadro igual àquele? Exclusivo significa único. A Bíblia diz que nós somos feitura de Deus. Nós somos a obra-prima exclusiva de Deus. Não existe outro igual a você nesse mundo. Pode ser gêmeos univitelinos. Nem assim
será 100% igual. Pode ter muitas semelhanças, mas não será igual. Não tem outro igual a você. Não tem outro idêntico a você. Você é o único. Você é a obra-prima exclusiva, feito com exclusividade pelas mãos de Deus. Você nasceu por causa de um projeto que Deus tinha e Ele fez você de forma personalizada. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, quando você vai fazer uma roupa num alfaiate, ele tira suas medidas e ele faz exatamente sobre medida para você. Depois que ele tirou suas medidas e ele fez todos os ajustes, aquela roupa ela cai como uma luva em você, porque ela foi feita de forma exclusiva. Ela foi feita de forma que se encaixa perfeitamente em você. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você se encaixa perfeitamente dentro do plano e do propósito que Deus tem para a sua vida. O plano de Deus, o propósito de Deus deve ser a roupa que você veste. Estou vestido com o propósito de Deus. Eu estou revestido com o plano de Deus. Você se encaixa exatamente dentro do plano e do propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Deixa-me explicar isso para você melhor. Alguma vez você já montou um quebra-cabeça na sua vida? Quem já fez isso? Eu não estou falando daquele de 10 peças, gente. Pelo amor de Deus. Se você fez isso, nem levante sua mão. Estou falando daqueles grandão, bitelo, grande. Aquele que às vezes leva mais de um dia, 2 dias, 1 mês para montar. Alguém já fez isso? Várias pessoas. É interessante que nós começamos a montar e normalmente a gente começa pelas beiras. É ou não é verdade? Os cantos, não é assim? Depois você vai encaixando, né? E é interessante, queridos, que às vezes nós chegamos num determinado ponto que você olha para aquele lugar onde está tudo fechado em volta e você quer encaixar aquela peça. E tudo que está em volta é verde, então quais são as peças que você procura? As verdes, talvez seja uma árvore, sei lá o quê, qualquer coisa, ou o céu azul, sei lá. Então a peça que está faltando ali, ela tem uma determinada cor e você vai dentre todas aquelas peças coloridas, você seleciona aquelas daquela cor. E então você descobre que tem uma que, rapaz, é essa aqui. E aí você tenta colocar ela ali, parece que vai encaixar, mas não encaixa. Você já passou por isso? Aí você tenta até dar uma forçadinha. É ou não é verdade? Para ver se encaixa. Gente, é da mesma cor. O corte é quase igual, mas não encaixa. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Que cada peça de um quebra-cabeça, ela tem o seu lugar exato e ela não vai encaixar em nenhum outro lugar, a não ser naquele pelo qual ela foi projetada. É ou não é verdade? Da mesma forma, eu e você, queridos, existe um lugar exato, existe uma proposta exata da parte de Deus, e por mais que nós tentemos, muitas vezes, por conveniência, tentar nos encaixar num lugar que tem a aparência de que vai dar certo, assim como aquela peça, se você forçar, ela vai ser danificada, ela vai estragar. Se você forçar a entrar num lugar que Deus não tem para você, você vai ser danificado, vai estragar. Existe algo que Deus tem para você, e você se encaixa exatamente como uma luva no plano e no propósito que Deus tem para sua vida, sem esforço. Amém? Você faz parte do quebra-cabeça de Deus. Existe um lugar que você se encaixa. Amém? Aleluia. Talvez você diga, mas como é que eu descubro isso que ele está falando? Parece tão distante de mim. Como eu posso descobrir meu propósito de vida? Como eu posso descobrir a proposta que Deus tem para mim? Sabe de uma coisa? Como você vai encontrar o seu propósito de vida estabelecido por Deus? Quando você andar em comunhão com Deus. Quando você andar em comunhão com a palavra. Você vai encontrar o seu propósito de vida que Deus te deu. Ei, Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos diligentes e negligentes. Filhos diligentes encontram o seu propósito de vida. Filhos negligentes ficam como um cachorro correndo atrás do rabo. Nunca encontram. Nessa noite, a palavra de Deus para você, seja um filho diligente. Amém? Encontramos o propósito de Deus andando em comunhão com Ele, porque Ele revela a vontade dEle para nós por meio da sua palavra.
Não tem como andar em comunhão com Deus distante da palavra. Não tem como andar em comunhão com Deus selecionando os dias que você está se sentindo confortável para vir para o culto. Amém? Comunhão com Deus significa você pertencer, estar conectado com o corpo, se expondo à palavra, recebendo de influência divina. Nesse ambiente, certeza chega, porque a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando. Ei, querido, tem gente querendo encontrar o plano e o propósito de Deus como alguém que acende a luz. Tum! Não! É como o raiar do dia, vai brilhando. Você vai andando com Deus, luz vai chegando. Vai andando com Deus, luz vai chegando. Vai andando com Deus, luz vai chegando. Vai se expondo à palavra. E a exposição da palavra traz luz e dá entendimento. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu estava me lembrando de um banner do Rema lá em Belo Horizonte. Eu olhava aquela frase quase todos os dias. Deus me deu o privilégio de ser o diretor daquela escola por algum tempo, alguns anos, e era a frase que eu mais gostava. Entre tantas outras, nós sabemos que tem tempo de preparação, não é tempo, mas aquela frase me inspirava muito. Dizia o seguinte: existem 2 dias importantes na vida de uma pessoa. O primeiro é o dia em que ela nasceu. Por quê? Porque você é um projeto de Deus, feito sob medida para um plano divino. O primeiro dia é o dia em que ela nasceu. E o segundo dia é o dia em que ela descobre o porquê nasceu. Eu quero que essa pergunta fique ecoando no seu coração até você se dobrar a presença de Deus, a palavra e o Espírito, e Ele revelar isso ao seu coração. Enquanto você não descobrir por que você nasceu, ficar só na primeira parte, sabendo o dia que você nasceu, você vai ser como aquele cachorro que corre atrás do rabo. Mas o plano de Deus para a sua vida, querido, que você seja um sucesso, que você seja bem sucedido, são planos de paz, planos de te dar um futuro e um propósito. Aleluia, aleluia. É interessante que Paulo, ele descobriu isso quando teve um encontro com o Senhor. Não tem como. Ei, deixa eu dizer algo para você. Talvez você entrou aqui nessa noite, veio como convidado. Que povo doido é esse? Que doideira boa. Hã? Talvez você até simpatizante do evangelho, daí dos evangélicos. E veio para esse lugar por alguma situação. Alguém te convidou, eu não sei. Ouviu alguém falar, vamos ver esses crentes loucos. Mas Paulo descobriu o seu propósito divino somente quando ele teve um encontro pessoal com Jesus. A minha palavra para você nessa noite, que entrou aqui e está até hoje como um cachorro correndo atrás do rabo, sem saber a proposta que Deus tem para você, o primeiro passo para você descobrir é você ter um encontro com Jesus. E nessa noite, Jesus, Ele está fisgando o seu coração. Deus quer se revelar para você. Deus, Ele quer trazer ao seu coração o plano que Ele tem para a sua vida. Porque você que está aqui, que entrou aqui, não sabe nem porquê, você não é pior do que aquele que já estava aqui. Deus te atraiu para esse lugar. Então vai preparando seu coração. Amém? Aleluia. Paulo entendeu isso tão bem quando ele teve um encontro com o Senhor, ao ponto dele dizer: ei, Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Paulo era um perseguidor de cristãos. Paulo era alguém como eu era. Chacotava os cristãos. Eu não perseguia cristãos, mas era dos tal que falam. Esses crentes tudo louco, ficam dando dinheiro para pastor, gritando, pulando. Eles são noiados. Eu era desses. Mas eu tive um encontro com Jesus. E quando eu tive um encontro com Ele, eu descobri o plano e o propósito que Deus tinha. Paulo teve esse encontro com Jesus e ele entendeu, eu tinha um passado tudo errado, eu perseguia os cristãos, eu matava os cristãos, mas agora eu entendi, Deus me separou desde o ventre da minha mãe. É claro, foi Deus que te fez, foi Deus que te formou, é claro que Ele te separou. Paulo já era separado, só não sabia. Quando ele descobriu, ele entrou no plano. Aleluia.
Agora ele entendeu isso tão bem, mas tão bem, que lá em Gálatas 2:20 ele disse, não, peraí, agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele entendeu tanto que ele disse, a minha vida, ela só tem sentido se eu cumprir o plano e o propósito que Deus tem para a minha vida. O que ele estava querendo dizer, queridos, era exatamente isso. Eu vou viver para cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Quantos estão prontos para viver o propósito de Deus? Eu não estou dizendo com isso que você tem que virar pastor, querido. Talvez o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida é que você seja um empresário, onde você vai ser uma inspiração de Deus naquele lugar, e influenciar outras pessoas. Amém? Eu imagino que há pessoas que vão chegar naquele dia glorioso e dizer, Senhor, mas eu pastoreei tão bem. E o Senhor vai dizer, ei, mas eu nunca te chamei para ser pastor, não. Te chamei para ser empresário, dentista, motorista, sei lá. Mas seja o melhor aonde você estiver. Amém? Aleluia. Sabe que Provérbio 16:1 diz o seguinte. Vai anotando aí. Se você anote no seu coração. Depois eu te dou uma mensagem. Faça o que você quiser. Escute de novo. Vai estar no Facebook da igreja. Provérbios 16:1 diz o seguinte. Que o homem pode ter os seus próprios planos. Eita. Mas a resposta certa vem do Senhor. Eu poderia ler esse versículo da seguinte forma. O homem pode ter as suas próprias propostas. Mas a proposta certa vem do Senhor. O homem pode ter os seus próprios planos. Mas o plano certo vem do Senhor. Agora, se o plano certo, a proposta certa vem do Senhor, eu não posso procurar a proposta certa no lugar errado. Você está comigo? Se a proposta certa e o plano certo vem do Senhor, eu só posso encontrar isso nele, estando com ele, andando com ele, e ele vai revelar isso ao meu coração. E é por isso que o escritor aos Hebreus diz o seguinte, que nós devemos deixar o pecado e o embaraço, e correr com perseverança a carreira que nos está. Diga proposta. É interessante que é uma proposta, não é imposta. A carreira é proposta, não imposta. Deus não impõe nada, Deus propõe. Filho, estou te propondo. Agora, alguém pode se dar mal aceitando uma proposta de Deus? Eu não entendo como alguém pode negar uma proposta de Deus. E está cheio de crente negando. Não tem como dar errado. Se Deus faz a proposta, junto com a proposta de Deus, vem habilidade divina, vem sabedoria divina, vem recursos. Queridos, quando nós viemos para cá, deixe-me dizer algo para você. Eu e minha esposa e Marli financiávamos do nosso bolso as passagens. Na primeira deu tudo certo. Parcelamos em 3 vezes, está tudo ótimo. Na segunda, deu mais ou menos certo, que embolou 2. Mas na terceira vez que a gente vinha, tinha 3 parcelas, ou seja, era uma passagem por mês, para 2 pessoas, 2.000 por mês. Sabe de uma coisa, queridos? Quando Deus dá a proposta, Ele financia. Faltou alguma coisa? Nada. Aleluia. Existem algumas verdades nesse texto. Existem algumas verdades nesse texto aqui de Hebreus 12:1. Que diz que nós devemos deixar o pecado e o embaraço e correr com perseverança. Diga, com perseverança. Correr com perseverança a carreira que nos está proposta. A primeira verdade desse texto, eu acabei de dizer aqui, Deus nos propõe, não nos impõe. Amém? Temos uma proposta da parte de Deus. E uma proposta, ela é passível de ser aceita ou não. Quantos estão dispostos a aceitar a proposta de Deus? Amém? Aleluia. A segunda verdade que esse texto nos revela é que quando nós aceitamos a proposta de Deus, nós precisamos nos livrar. Sabe o que é nos livrar? É tirar, despojar de tudo aquilo que é peso, que é embaraço ou que é pecado. Deixe-me dizer algo para você. Tudo aquilo que representa peso ou embaraço, ele obstrui a nossa caminhada, ele atrasa a nossa caminhada. Por isso tem pessoas que já poderiam estar lá na frente e ainda estão aqui atrás.
porque estão pesadas, carregando muitas vezes pecados ocultos. Muitas vezes estão embaraçadas com coisas que têm aparência de coisa boa. Embaraço, queridos, é tudo aquilo que nos distancia da proposta. Que nem sempre o embaraço tem aparência de coisa ruim. Embaraço pode ter aparência de coisa boa. Ele pode ser parecido com coisa boa. Embaraço é tudo aquilo que nos distancia. E eu tenho um princípio para ensinar para você aqui. Antes de tomar qualquer decisão, faça uma pergunta e você vai ter a resposta. Isso vai atrasar ou acelerar o processo de Deus na minha vida? Você já tem a resposta com isso. Isso é tão bom, mas é tão bom, mas é tão bom. É tão bom, Senhor. Mas isso vai atrasar ou vai acelerar o processo? Me lembro de Gerson. Gerson é um exemplo claro disso. Cadê o Gerson? Está lá. Recebeu uma proposta de emprego. E disse, ele estava desempregado. Depois de anos trabalhando, né, foi demitido. E ele disse, pastor, eu recebi uma proposta de emprego, mas era no horário que eu tinha que fazer o rema, e eu decidi não aceitar o emprego e permanecer no rema. Está formando, está graduando. Faltou alguma coisa, Gerson? Nem vai faltar. Porque aquele que dá a proposta, ele financia. Aleluia, aleluia. A terceira verdade desse texto, queridos, é que para cada proposta da parte de Deus, existe um ritmo, existe uma velocidade. Fato é que o texto diz que nós devemos correr a carreira que nos está. O texto não diz, ei, caminhe na carreira, dê passos na carreira. Não, diz, corra a sua carreira. Existe uma velocidade que nós precisamos corresponder com a proposta que Deus nos dá. E então nós iremos chegar exatamente no lugar que o Senhor tem proposto para nós. A quarta verdade que esse texto nos ensina é que tudo isso, toda essa proposta, todo esse ritmo, toda essa velocidade, toda essa instrução de largar o pecado e o embaraço, tudo isso precisa ser regado com algo chamado perseverança. Diga perseverança. A palavra perseverança aqui, eu vou trazer a definição para você. A palavra perseverança significa o seguinte, quando nós pegamos a palavra no grego e traduzimos ela, significa uma posição que resiste com bravura. Isso é perseverança. É como um soldado que está na sua posição, mesmo que o sangue dê na canela, mesmo que os tiros estejam assobiando no seu ouvido, ele não sai daquele lugar, ele resiste com bravura. Por quê? Porque ele tem um comissionamento para estar ali. Ele não deserta no meio do caminho, ele não é daqueles que retrocedem, ele permanece. Aleluia. Mas a melhor definição que eu gostei ainda não é essa. A melhor definição de perseverança é a característica de alguém que não se desvia do seu propósito. Perseverança é alguém que tem a característica de não se desviar do seu propósito. Ou seja, é alguém que descobriu o seu propósito, mas por alguma situação, por alguma circunstância, por alguma dificuldade, por alguma notícia contrária, por alguma palavra negativa de alguém, ele diz, não, eu acho que é verdade, eu acho que não é bem assim, eu vou caminhar por aqui. Mas aquele que deve correr a sua carreira, ele precisa ser perseverante, ele precisa ter nele a característica de alguém que não se desvia do seu propósito, mas resiste com bravura. Aleluia, aleluia. O que eu estou querendo dizer com isso? Pode ser que você começou bem a sua carreira, pode ser, queridos, que até você estivesse bem empolgado no início de alguns projetos que você entendeu que era de Deus. Porque tem algumas coisas que Deus nos dá, outras nós achamos que Deus nos deu. Eu acho que foi Deus. Sabe, queridos, eu não questiono ninguém que vem para minha sala e diz, pastor, Deus me disse. Quando ela diz que Deus disse, para mim acabou. Eu não vou perder meu tempo. Deus disse, então tá tudo certo. Eu só não vou aceitar se ele falar, Deus me disse que vai me atirar embaixo de um caminhão. Porque aquele que veio para matar é o diabo, não Deus. Então eu mostro a palavra, que ele está aqui, ó, eu acho que você está equivocado. Mas quando ele vem falar comigo a respeito de alguma direção, dizendo que Deus disse, cara, eu não sei nem porque você está aqui não. Se Deus disse, quem sou eu para ser contra? Você me ama ainda? Estou te ensinando, quando você for falar comigo, cuide como você fala, pode ser que você não tenha a resposta que você quer. Amém? Aleluia. Mas pode ser, querido, que você estivesse muito empolgado,
no início de alguns projetos que você entendeu que era de Deus, mas deixa-me dizer algo para você, só empolgação não basta. Só empolgação não vai trazer os resultados que você espera, ou que Deus espera. Sabe, queridos, a empolgação ela passa. A empolgação, ela é momentânea. Normalmente, o início de um projeto, ele está permeado por empolgação, mas a empolgação no dia seguinte já é menor, e no outro dia é menor ainda, e pode ser que um mês depois não tenha mais empolgação, mas quando a empolgação for embora, a perseverança tem que ficar. Aleluia. Sabe, queridos, foi muito bom vir no primeiro culto, aqui em Caxias. Foi glorioso demais. Difícil foi depois do terceiro, que você tinha que pegar o seu salário e investir tudo em passagem aérea. E muitas vezes chegar ali e as ofertas que eram levantadas no hotel não pagavam nem a diária do hotel, você tinha que puxar mais tanto. Ali, a empolgação já tinha vazado fora, mas a perseverança estava ali. E a perseverança é a posição de alguém que resiste com bravura. A perseverança é a característica de alguém que não se desvia do seu propósito. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, aquilo que vai nos manter firme na visão que Deus nos deu se chama perseverança. Sabe, queridos, qualquer coisa que você for fazer, empreender, qualquer projeto que você for fazer, que você entenda que Deus está envolvido com aquilo, tem uma parte que é de Deus, outra parte é sua. Lembra que somos cooperadores de Deus. Deus dá a proposta, mas a responsabilidade de cumpri-la é sua. Tem gente esperando que Deus cumpra. Não, e Deus está esperando que você cumpra. Eu nunca vi alguém dar a proposta e fazer. Eu vou te dar a proposta, Vini, você tem que fazer tal coisa. Vou te dar uma proposta, você vai lá e constrói uma casa para mim. Assim, não, deixa que eu mesmo faço. Eu nunca vi. É assim? Não, Deus dá a proposta, mas a responsabilidade de cumprir é minha e sua. Amém? Ele dá a habilidade divina para isso. Agora, entenda algo, queridos. Dentro dessa realidade, nós descobrimos uma coisa. Que toda proposta que vem de Deus, ou tudo aquilo que nós vamos projetar, empreender, fazer, nós precisamos, no mínimo, de duas coisas. Diga comigo duas coisas. Gente, eu tenho pavor quando alguém pede para mim repetir, eu estou me cobrando. É horrível, repita comigo. É para gravar, querido, amém? É para você gravar isso no seu coração. No mínimo, duas coisas nós precisamos. A primeira delas é fé, e a segunda é perseverança. Diga fé, perseverança. No mínimo, essas duas coisas você vai precisar. Por quê? Porque a fé tem a capacidade de trazer à existência aquilo que não existe. A fé faz isso, e a perseverança é uma posição que te faz resistir, mesmo que tudo esteja contrário, mesmo que as notícias sejam contrárias, mesmo que hajam oposições, você resiste com bravura, por quê? Porque Deus te prometeu, Deus te falou, e Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, é interessante que Hebreus 10, 36, você não abriu sua Bíblia ainda, né? Abre aí comigo, gente. Hebreus 10, 36. Senão você vai dizer, lá no Verbo da Vida o povo não usa a Bíblia. Eu estou falando Bíblia até agora, gente. E estou citando os versículos. Então você pode depois acompanhar na sua casa. É muita informação para te dar, querido. E eu preciso falar a Bíblia do que pedir para você abrir. Nem sempre eu faço isso, mas hoje eu estou debaixo dessa inspiração, amém? Mas depois seja um bereano e veja se de fato é isso que está aí na sua Bíblia, amém? Hebreus 10, 36 diz o seguinte: lembra comigo que perseverança é a posição de alguém que resiste com bravura. Lembra que perseverança, quer dizer, é a característica de alguém que não se desvia do seu propósito. Está claro isso no seu coração? Hebreus 10, 36 diz o seguinte: em verdade vos afirmo que necessitais de... O que diz aí? Perseverança. Algumas Bíblias dizem outra palavra, mas a palavra mais adequada aí é perseverança. Em verdade eu vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, olha o propósito da perseverança aqui, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis
plenamente o que ele prometeu. É interessante, queridos, que esse versículo está falando algo muito importante aqui. Que para que nós possamos cumprir a vontade de Deus é necessário o quê? Perseverança. E depois ele diz, para que alcanceis plenamente, ou seja, na plenitude, o que Deus prometeu. O que eu estou querendo dizer com isso? Que algumas pessoas, por falta de perseverança, alcançam em parte aquilo que Deus prometeu. Mas aqui está falando de alcançar plenamente. Pleno significa tudo. Tudo o que Deus prometeu, para que eu e você possamos entrar na plenitude de Deus, na plenitude da proposta de Deus, é necessário que nós andemos em fé, que nós andemos em perseverança. E é interessante que logo no versículo 38, 2 versículos à frente, diz o seguinte: contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Deixa-me dizer algo para você. São pouquíssimos os versículos da Bíblia em que manifestam o desagrado de Deus. Um deles é com o pecado e algumas outras coisas mais. Entristece o espírito. Mas eu achei interessante que nesse versículo de Hebreus 10, 38, diz que Deus não se agrada daqueles que... Então, cada vez que você pensar em retroceder, eu quero que você lembre, isso desagrada a Deus. Toda vez que você pensar em retroceder, eu quero que isso fique ecoando nos seus ouvidos. Retroceder desagrada a Deus. E alguém aqui quer desagradar a Deus? Nós queremos agradar aquele que é todo-poderoso. Amém? Aleluia. Agora, queridos, veja bem. Eu já estou quase finalizando, mas fica comigo. Amém? É interessante que nós identificamos essa postura de fé e perseverança na vida de Josué e Caleb. Eu não vou ler o texto para você. Mas lá em Números 13, você pode ler, Números 13 e 14, leia depois na sua casa. Mas Josué e Caleb tinham essa característica de fé e perseverança. E é interessante, queridos, que eles contemplaram a terra e eles disseram, vamos entrar e vamos possuir. E sabe quanto tempo levou para eles entrar e possuir? 40 anos. 40 anos levou até que isso viesse a se cumprir de fato, mas é interessante que mesmo após 40 anos, eles permaneciam firmes e preparados para entrar na terra prometida. Eles não retrocederam, eles não mudaram de ideia, eles continuavam firmes, eles continuavam perseverantes, eles estavam convictos e preparados de que pode ser que demore um dia, 2, 1 ano, 3 ou 4, mas se Deus falou, vai se cumprir. Amém? Aleluia. Agora, eu quero que você raciocine comigo. Querido, você precisa pensar quando você lê a palavra. Eu estou te dando uma dica aqui. Quando você lê, não seja um religioso. O religioso fala, não, eu tenho que ler o meu capítulo diário. Hoje eu vou ler o meu capítulo, 2, 3. Fiz um propósito com Deus, tem que ler. Aí ele lê pensando na conta, pensando na esposa que ele quer namorar depois, pensando não sei no quê. Alguém disse misericórdia. Misericórdia nada, gente, é bênção. Misericórdia se você não faz isso. Mas sabe de uma coisa, querido? Muitas vezes somos religiosos. Fazemos isso por desencargo de consciência. Então eu começo a ler de forma totalmente racional. Sem muitas vezes estar divagando. A mente está lá em qualquer outra coisa. Mas quando você lê, pare e faça perguntas. O Espírito Santo que inspirou homens a escreverem a Bíblia te dá as respostas. Amém? E eu faço perguntas e eu fiquei pensando, Senhor... Quantas vezes será que esses homens ouviram palavras de incredulidade durante os 40 anos que eles esperaram? Você parou para pensar nisso? Eles foram, espiaram a terra, os 10 ficaram de lado, até morreram. Mas eles estavam ali firmes, convictos, perseverantes, com a mesma disposição, com a mesma fé, porque Deus já havia dado. Agora, 40 anos, queridos, deu para ouvir muita coisa, não deu? Eu fico imaginando quantas pessoas chegam. Ei, Josué, Caleb, acho que vocês se equivocaram. Deus enganou vocês. Passou 10 anos. Nós estamos firmes. Deus falou. Passa mais 10 anos. Aqueles que falaram já morreram, veio outros. Josué e Caleb, meus pais falaram que você tinha uma proposta de Deus, não sei o que, de uma tal de terra prometida. Mas já passou 20 anos. Nada aconteceu. Rapaz, eu acho que você está equivocado. Não,
Deus falou e Ele é fiel para cumprir. Passou 30, passou 40 e sabe o que eles disseram? Assim como nós estávamos quando recebemos a promessa, assim nós estamos hoje, com o mesmo vigor, com a mesma fé, estamos preparados, vamos possuir. Tem gente que porque passa 6 meses, ai Senhor, eu tinha tanta expectativa, mudei de igreja, fui para o Verbo da Vida, achei que lá o negócio ia ser assim, que nem estourar pipoca. Pipoca só estoura porque ela está no fogo e tem óleo. Aleluia. Sabe de uma coisa? Pode passar 1 ano, 2, 3, 4, não interessa quantos, vai se cumprir. Amém? Aleluia. Mais do que isso, além deles ficarem na fé, ainda eles deram apoio a um povo descrente que atrasava a caminhada deles. Tinha um povo enorme, descrente, que não cria como eles, mas eles ficaram ali apoiando aquele povo incrédulo, dando apoio. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquele povo estava atrasando a caminhada deles, nem por isso eles viraram as costas. Não, fiquem aí vocês, seus incrédulos. Não, eles ficaram ali apoiando. Agora, é interessante que Romanos 15:1 diz o seguinte, ouça aí, diz assim, nós que somos fortes, quem é forte em Deus aqui? Nós que somos fortes, temos o dever, sabe o que é o dever? É uma dívida. Temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos. Você que está forte, você que está fortalecido na sua fé, pare de julgar e comece a fortalecer os fracos. Porque isso é uma dívida. Não é que eu vou cobrar, mas Deus vai cobrar você. Aqui diz, nós que estamos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas. Sabe o que é suportar? Suportar isso aqui, vem cá, sobe aqui em cima. Suportar, quer dizer, é dar suporte. Não, eu suporto aquele incrédulo. Não, suportar é você amparar alguém, é você apoiar alguém, é incentivar alguém, é promover alguém. Aleluia. E o texto continua e diz o seguinte, vou ler de novo. Nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Meu Deus, pare de olhar para o seu próprio umbigo. Amém? Haverá momentos, queridos, onde nós vamos ter sim que atrasar a nossa caminhada, talvez, para que nós possamos apoiar os desanimados e fracos na fé. É nossa responsabilidade não julgar, mas apoiá-los. Mas eu vou atrasar a minha caminhada. Eu conheço inúmeras esposas que atrasaram a caminhada delas para que seu marido pegasse no tranco, e minha esposa foi uma delas. Se não fosse ela, talvez não estivesse aqui. Teve um tempo que ela estava quilômetros na minha frente. E ela segurou a onda e eu consegui alcançá-la. E hoje nós estamos juntos. Amém? Mas isso pode acontecer aqui na igreja, com pessoas que estão sentadas do seu lado. Amém? Aleluia. Esses homens, eles tinham uma convicção. Que homens eram esses? Josué e Caleb, estamos falando dele. Esses homens, eles tinham uma convicção de fé que os mantinha firmes na proposta dada por Deus. Se você ler Números 14, vai dizer que neles havia um espírito diferente. Sabe que espírito diferente é esse? O espírito da fé. O espírito da fé é você se agarra. É meu, eu pego, eu me aproprio dele. Porque o justo vive pela fé. A Bíblia em momento algum diz que o justo vive por dinheiro. O justo vive pela... Porque a fé compra coisas que o dinheiro não compra. Amém? Então pare de se apoiar no seu recurso e comece a andar mais em fé e você vai ser mais bem sucedido. Amém? Esses homens tinham uma convicção de fé que os mantinha firmes na proposta de Deus, independente do tempo que levasse para cumprir. Fato é que 40 anos depois eles estavam prontos. Amém? Agora, queridos, deixe-me dizer algo para você. Talvez você, não, mas ele acha que é fácil. Ele está falando essas coisas porque ele acha que é fácil. Não, queridos, eu não acho que é fácil, eu acho que é possível. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível. Sabe por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Mas da mesma forma, tudo é impossível ao incrédulo.
Se tudo é possível ao que crê, semelhantemente, tudo é impossível ao incrédulo. E é por isso que o incrédulo diz, não vai dar, eu não vou conseguir. Ai meu Deus, e agora o que vai ser? Vai ser um sucesso, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Sabe, querido, eu tenho 2 versículos que amparam a minha vida. Um deles está aqui na minha Bíblia, que é o comissionamento do Senhor para mim. Gravei aqui. Se um dia eu esquecer, está na capa. Se roubarem as folhas da minha Bíblia, a capa fica e está escrito. Que diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2,15. Mas, dentro do contexto da mensagem de hoje, um versículo que está claro no meu coração. Não está dizendo que vai ser fácil, diz que é possível. Isaías 43, 2 diz o seguinte, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Eu acho interessante que Deus não mente. Ele não está dizendo, ei rapaz, você não vai passar pelo sufoco não. Não vai ter, você vai receber um atestado de imunidade de problema. A Bíblia diz isso? Não. Mas ela diz, quando você passar pela água, não se preocupe, você não vai ser sufocado, você não vai morrer afogado. E se porventura você passar pelo fogo, fique tranquilo, ele não vai queimar você. Se passar. É por isso que Salmo 23 diz o seguinte, ainda que eu passe, pode ser que você esteja passando, já passou, vai passar ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê? Diga, porque tu estás comigo. Sabe quem está contigo? O Deus que criou o céu e a terra. E é por isso que nós cantamos aqui, se Deus está conosco, aleluia! Se Deus está contigo, querido, acabou assim. Já deu tudo certo. Amém? Sabe de uma coisa, que a incredulidade, ela vai nos fazer olhar para as circunstâncias. A incredulidade tem a capacidade de alargar a nossa visão do problema. Mas a fé, ela tem a capacidade de nos fazer olhar para a palavra quando os problemas estão ao nosso redor. Tire os seus olhos do problema e olhe para a palavra. Sabe, queridos, sempre que alguma circunstância tentar se levantar para parar você, porque amanhã vai ter circunstância tentando parar você. Ele está profetizando maldição. Não, o mundo jaz do maligno. Amanhã vai ter circunstância tentando parar você, mas deixe-me dizer algo. Eu e você temos que sempre fazer uma pergunta. O que a Bíblia diz a esse respeito? A circunstância se levantou? O que é que a palavra diz a esse respeito desse problema? Se levantou outro? O que a Bíblia diz a esse respeito? Porque nós não andamos por vista, nós não andamos por sentimentos, nós andamos por aquilo que cremos. E nós cremos naquilo que Deus disse. E o que Deus disse vale mais do que qualquer coisa que outro homem disse. Amém? Fique com o que Deus disse. Amém? Sabe, queridos, muitas vezes nós não temos essa convicção porque não sabemos o que Deus diz. O que é que a palavra diz? Lembra comigo. Problema se levantou. O que a palavra diz a esse respeito? Outro problema se levantou. O que a palavra diz a esse respeito? Se você souber a palavra, você vai ter as respostas. Eu vou dar aqui uma colher de chá para você. Sabe o que a palavra diz? Uma das coisas que já citei aqui. A palavra diz, tudo é possível ao que crê. Sabe o que mais a palavra diz? A palavra diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Sabe o que mais a palavra diz? A palavra diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Sabe o que mais a palavra diz? A palavra diz que Jesus já levou sobre ele toda a dor e a enfermidade. Sabe o que mais a palavra diz? A palavra diz que Deus faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Sabe o que mais a palavra diz? A palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Sabe o que mais a palavra diz? A palavra diz que o final das coisas é melhor do que o começo. Aleluia. Existe uma pergunta que pode estar ecoando no coração de algumas pessoas, dizendo, mas tudo que ele falou é tão bonito, mas é tão distante, parece tão fantasioso.
fantasioso é a novela da Globo. A palavra é a verdade absoluta. Parece tão distante. A palavra diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Mas parece tão distante isso que ele falou. Quando é que eu vou poder viver essa realidade que ele está falando? Quando você decidir entregar a sua vida a Jesus, como Paulo fez. Paulo, ele foi escolhido, separado desde o ventre da mãe, assim como você. Paulo nasceu por causa de um propósito. Deus tinha um propósito para ser estabelecido nesse mundo. Então Deus disse: Paulo tem a cara desse propósito, desse plano. Mas Paulo não sabia. Ele não tinha descobrido ainda. Até que ele teve um encontro pessoal com Jesus. E então, quando ele teve um encontro pessoal com Jesus, ele disse: ei, eu entendi. Agora eu entendo que Deus me escolheu, Deus me separou desde o ventre da minha mãe. E agora eu entendo que a minha vida não tem sentido, porque eu não tinha Cristo. Agora eu encontrei sentido para a minha vida, e então eu decido que não mais eu vou viver, mas Cristo vive em mim. Pode ser que entraram pessoas aqui que estavam, como eu falei, sem sentido, sem propósito, sem entender o plano que Deus tinha para a sua vida. Mas nessa noite Deus está querendo encontrar você no lugar onde você está e revelar a vontade dEle a seu respeito, que é boa, que é agradável e que é perfeita.